Estamos aqui em mais um Pode Harmonizar e hoje estou com essa mulher maravilhosa, nutricionista de formação, Fran Delgado. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, né, do que eu vivo aí todos os dias. E é muito bom poder estar compartilhando com mais pessoas aqui. E vamos começar com um papo, como sempre, bem descontraído. Eu queria que você falasse pra gente o que a gente come tem uma relação com a nossa saúde mental? Totalmente, totalmente. Eu falo assim, que tudo que a gente come manda comandos para os nossos neurotransmissores, aonde eles liberam a serotonina e a dopamina. E o nosso intestino, né, Carol, que é o 90%, que a gente fala que é o nosso segundo cérebro. 90% dele, ele produz a serotonina e a dopamina. Então, ou seja, quanto mais ingerirmos fibras, leguminosas, oleaginosas, enfim, entre todos os produtos que estão ali no dia a dia nosso. Eu falo que descascar mais e abrir pacotinho menos, né? Então, assim, é sobre isso, é o básico. Porque as pessoas reclamam muito que é difícil. Ai, não, mas aí eu não tenho tempo, então eu vou lá no mercado e compro que é mais fácil. Mas o mercado vende fruta também. Exatamente. E vou te falar, outro ainda é mais caro. É verdade. E nem é tão simples assim, tá? Que você vai gastar dinheiro, tem que abrir ainda o pacote, ou tem que fazer, lavar muitas vezes, e abrir, enfim, tá comendo assim só coisa para inflamar o seu intestino. O intestino, tipo assim, ele recua mesmo, ele te traz várias. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, assim, o cansaço que a gente sente, muitas pessoas sentem constantemente, a ansiedade, aquele desânimo, é da falta de vitamina, muitas vezes? Muitas vezes, sim. Paciente meu, quando chega lá no consultório, eu sempre peço para trazer exame quando ele tem aquela condição, né? Óbvio, a gente vai analisar, eu falo cada um é cada um, e a gente tem que pedir o exame de sangue. Hoje em dia, eu falo assim, principalmente brasileiro, que eu tendo muito, a vitamina B12 e a vitamina D e a ferritina sempre muito baixas. E a gente já sabe que aqueles parâmetros também dos exames laboratoriais, eles são para pessoas, é o básico, né? Não é para a gente seguir aqui. Não é para seguir aquilo, não. Tanto que junto comigo eu tenho uma médica que está analisando os exames. Olha que Eu sozinha não faço isso, né? Eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas a Lavínia, ela tem me ajudado muito, porque ela... podemos trazer ela, inclusive, porque ela tá muito por dentro, a menina nova, tá aí pronta para tudo de novo, né? Que tem trabalho no exército, então assim, ela tem todo um conhecimento muito grande. E a gente sempre começa pelo básico. Eu falo vitamina B12, D, ferritina. E tem outros, tá? Eu falei só o básico, é o que eu mais tenho pego lá no consultório. Sim, porque se a gente não começar também do básico, como a gente estava conversando, né, fazer uma ingestão de líquido adequada, um sono adequado, se a gente não fizer o básico, né, olhar ali esse básico do exame de sangue, a gente sabe que a gente não consegue, pela vitamina D, a gente não tem exposição solar, a gente não consegue. Para quem não sabe, para a gente ter absorção de vitamina D, tem que ser naquele horário que a gente não pode tomar sol. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que cuidar da pele também para não ter um câncer, alguma coisa mais séria, mas aí, por outro lado, você tem a vitamina D que fica carente. Então, a gente precisa fazer essa suplementação, tá, gente? E hoje, assim, Carol, é muito fácil, né? O acesso à suplementação tá um pouco mais fácil da gente estar ali. Não é tão caro. Não é mais tão caro, exatamente, porque me preocupo muito com isso, sabe, Carol? Porque, claro, a gente tem todos os tipos de pacientes, né? E assim, eu analiso muito isso. Então, assim, a gente consegue através de alimentos, sabe, Carol? Tem muitos alimentos que ajudam. Comida. Volta a falar, comida de verdade, que tá ali. Não adianta a pessoa comprar uma vitamina se ela não come. Eu falo, então se ela não faz o básico. Você falou uma coisa antes que a gente precisa ressaltar aqui, que é fazer o básico. Dormir bem, ingerir água adequada, e isso com toda certeza vai fazer com que você vá ao banheiro, às vezes a quantidade é correta, que é o ideal, né? Sim, porque se você não ingere a quantidade de líquido suficiente, gente, o seu organismo ele reabsorve aquela água cheia de toxinas e fica recirculando no seu organismo. Isso vai para a pele, vai para tudo e vai para a pele. Então, às vezes a pessoa está lá cuidando da pele, está usando bons produtos, fazendo uma harmonização facial legal, mas não está tendo resultado porque não ingere água, o intestino não funciona. Não dorme bem. Não dorme bem. Então, vamos começar pelo básico. Eu sempre falo muito isso aqui. O nosso organismo precisa, gente, de no mínimo 21 dias fazendo aquele hábito, repetindo aquele hábito para que seu organismo entenda. E isso depois é uma mágica, porque o seu organismo te cobra, tá? Você fica ali fazendo aquela atividade física, comendo saudável, ingerindo mais líquido, aí você sai um dia, o seu organismo no outro dia ele já
que ele te cobra, sabia, Carol? Com pequenos fatores, ele te cobra. Então, assim, o que eu falo é prática, é praticar. É igual você escovar dente todos os dias, tomar banho, o que é que a gente faça? Então, faça. Se alimente melhor todos os dias. Sim. Procure alimentos saudáveis. Tá lá. Gente, é muito simples. Eu falo assim, num global, né, Carol? Sim. Não tô falando de protocolos, que eu acho que ajuda muito nessa questão de É onde entra a organização. profissional. Exatamente, eu acho que se você consegue se organizar melhor, Sim. e se você se propõe a comer o que está ali pronto para você, que é dentro daquilo que foi planejado para você. Você consegue fazer, porque não adianta você ir lá fazer uma consulta e não conseguir cumprir nada. O que eu gosto muito dessa linha que a Fran segue é isso, olha, é o que eu tenho, é isso, é o que eu posso fazer, é isso, tal hora eu estou fazendo isso, não tem como, e é assim, e aí dentro disso ela vai montar o seu protocolo, de acordo com o que você consegue, com o que você se dispõe a fazer. Porque também é uma progressão, é para o resto da vida. A Organização Mundial da Saúde hoje ela já fala que depende muito da gente envelhecer mais saudável, ter mais saúde, se sentir melhor. A gente tem aí a tecnologia, a medicina, os profissionais orientando, mas a gente também precisa da gente querer e saber que tem profissionais que conseguem intervir no nosso dia a dia para fazer com que as coisas fiquem mais leves e que você faça o básico. Você não precisa ser nenhum atleta de ponta, né, que você vai fazer, tomar todos os suplementos da A gente vida, está falando aqui de né? pessoas normais, Até Carol. pesar, eu odiava ficar pesando, não gosto. Mas aí tem o básico que eu posso fazer ali que já dá certo e que vai funcionar. Aí eu falo assim, ai, França, vai dar certo se pesar? Depende qual o seu objetivo. É o que eu falo, tudo depende de quem você está ali atendendo. Então, às vezes eu não posso virar para uma pessoa que está lá com uma questão de comportamental e falar, você tem que pesar. Eu acho que nada tem. Nada é 8 nem 80. É Sim. tudo ali no equilíbrio e você conseguindo dosar com aquela paciente e ajustando. Não é à toa que eu falo a questão do retorno, que eu tenho todos os meus pacientes esse retorno. Eu acho que é importantíssimo, porque assim, eu não acredito que ninguém saia da minha sala e tenha certeza de que o que a gente montou ali vai ser o dia a dia dele, ele vai ter dificuldades no dia a dia. Então, assim, Tem eu que falo, a dieta ajustar, boa, né? Carol, não é que a Fran faz, ou que o João, ou que a Maria, é a dieta que você faz, que está próximo da sua realidade. E Você eu consegue, prego né? muito por isso. Porque aí a gente entra numa coisa muito complicada, que eu passava muito por isso. Eu tenho genética de magra, não sou uma pessoa que tem tanta facilidade de engordar, mas eu estava numa situação de ansiedade que me levava a comer coisas sem eu estar com vontade, de ter vezes de eu estar com refluxo, estar comendo, estar comendo, estar comendo. E aí, como é que é isso? É uma fome exagerada que eu estava? Ou tem diferença entre fome e Tem, vontade de Carol, comer? tem sim. A fome física, que é a fome real, que a gente fala, dá alguns sinais. Dá sinais de dor de barriga mesmo, às vezes uma dor de cabeça, mas tem que analisar muito esses sinais. Que ao longo do tempo, quando você começa a trabalhar com o paciente, ele consegue entender isso, sabe, Carol? Eu falo assim, fome real é aquela fome que é fome. Você come assim, pepino com uva. Odeio, porque que veio na minha cabeça. Mas quando você está com vontade, você mima seu paladar. Você escolhe, Você né? faz escolhas. Tipo assim, eu estou morrendo de fome. Nossa, mas eu quero comer um hambúrguer. Isso pra mim não é fome. Isso pra mim é vontade de comer um hambúrguer. Porque com fome, aí eu volto a falar da questão do protocolo, Carol. Quando você se organiza e se submete a fazer um protocolo com uma pessoa especialista, né, no caso uma nutricionista, você tende a ter pronto para você. E se te der fome, é aquilo ali que tá pronto. Vai te nutrir, tá calculado para você, você vai comer e tá tudo bem. Olha que Então, assim, isso é muito legal. A fome com a vontade de comer. E são bem diferentes. Então, existem artifícios, existem alimentos que Hum, trabalham mais na saciedade, trabalham nessa ansiedade, que ajudam Com a gente certeza, nisso. Carol. Eu falo assim, tem alimentos de baixo índice glicêmico, que são algumas frutas, as oleaginosas, proteínas, que tem o ovo, enfim, uma gama de proteínas aí que dão a energia, tem energia durante o dia todo. Ela fica uma energia estabilizada que a gente fala. Bacana. Então tem muitos. Tem os triptofanos, que é questão do dosador do humor, a banana. Eu gosto Olha que muito de interessante. colocar o cacau. Quando eu digo cacau, gente, não é chocolate, não. É o pozinho do cacau que existe hoje em dia vários. E ó, dá, ó, gente, é 70%. super tranquilo. Eu falava que não dava, né? Eu falava assim, Carol, não, assim, que palhaçada, vou comer doce é para comer doce. e Esse, não foi, né, Carol? Só que antigamente era assim. Olha o preconceito que eu tinha. Antigamente as coisas de reeducação alimentar, de dieta, né? Elas eram ruins.
eu brincava que era assim, era sem glúten, sem lactose, sem gosto, não é mais assim, hoje em dia é gostoso. Você consegue comer e sentir prazer, porque a gente tem muito isso, né? Muito, porque eu volto a falar, porque é o básico. Usaram coisas mirabolantes, né? Teve uma época aí que fazer dieta era sal do Himalaia colhido na madrugada do dia 12. A uva tinha que ser das freiras. Não existe isso. Igual fala assim, Fran, açúcar. Açúcar é açúcar, meu amor. Não existe demerara, açúcar de coco, açúcar de não sei o que lá, é açúcar. Então, assim, quando eu falo que é o básico, e hoje em dia, graças a Deus, tá Tá voltando isso, voltando. sabe, Carol? Isso é bem Essa importante. consciência, e eu prezo muito por isso. Comer comida, né? O que a Comer gente comida, falou, comer legumes, exatamente. verduras. Não é sempre que você pode estar em casa para fazer uma alimentação assim adequada, mas tem todas Fazer escolha. né, boas escolhas, Escolha e que né? dá para fazer, gente, Dá. tranquilamente. Agora, em relação à atividade física, dá a dica para a galera, porque às vezes a pessoa sabe que tem que dormir bem, sabe que tem que fazer a alimentação adequada, que tem que fazer atividade física, mas está tudo tão ruim que até para o primeiro passo é difícil ela ter essa energia de fazer uma caminhada, descer as escadas do prédio e subir, isso já é uma atividade física, gente, já vai começando aos pouquinhos. Então, em relação à alimentação, o que comer antes, o que comer depois? O que ajuda? Carol, falar isso aqui é muito amplo. Eu acho assim, é uma coisa que é para todo mundo, que eu acho que de repente funciona para grande maioria, tipo uma banana. Uma banana com uma colherzinha de 20 gramas de doce de leite. Olha só, gente. Ou uma paçoca. Eu tô dando coisas gostosas aqui, tá? Bem palatáveis. Mas existem outras. Sim, Então, assim, quando a gente fala que eu tô dando uma coisa rápida, não é pegar que agora eu comer 4 bananas, a gente treinar, 60 gramas de doce de leite, porque se for assim, isso não é para você. Eu faço um rios em relação a isso brincando. Se você não consegue comer 20, isso aqui não é para você. Então, assim, é onde a gente precisa estudar muito. E às vezes não é para você naquele momento. Exatamente. Né? Você faz uma reeducação e aí naquele momento. Eu fui assim. No início eu não podia. Ou eu comia o pote inteiro ou eu não comia. Eu falava, não, a dieta para mim tem que ser ruim, eu tenho que sofrer para criar. E foi assim. Foi ruim no sentido assim, eu sofri, criei o hábito, fiz os 21 dias, né, Carol? Entendi. Paguei o preço, porque é um preço que a gente paga para depois você receber os juros, né, daquele investimento, né? O investimento que eu fiz e que eu colhi isso depois. Para a saúde como um todo, né, Carol? O bem-estar. Eu falo que aquele desconforto inicial te gera um bem-estar tão grande que valeu a pena. Sim. Vale muito a pena. E o bem-estar, ele vem, porque eu brincava que eu fugia dessa parte da vida, que eu ficava assim, poxa, já tá tudo tão estressante, eu tô tão cansada, eu já trabalho tanto, eu tenho minhas coisas como mãe, como esposa, ainda vou ter que me sofrer com a comida também, e é muitas vezes isso que a gente pensa. E não é, né? E não é, não foi um sofrimento, foi um ajuste, que foi feito, e isso me gerou um bem-estar em todos os outros âmbitos que eu sofria de cansaço, de falta de sono, né? A gente falar um pouquinho da pele agora, né, Carol? Quanto a gente vê isso na pele. Eu falo de mim. Eu faço tudo que eu faço para as pessoas que são os pacientes, eu faço comigo, com a minha família, com a minha filha. E eu falo assim, o quanto a pele mudou. As pessoas falam assim, Fran, sua pele... Claro que tem a harmonização de Carolina, óbvio, né? Isso mas fato. ela não teria sucesso tanto. Sim, Carol. Assim, hoje a gente, eu sei que eu fico, o roxo é muito menor, né? Eu sou muito branquinha, a gente é muito branquinha, tende a ficar super normal. Sim. É muito menos. É muito menos a inflamação, o edema, a cicatrização, né, Carol? Quanto, gente... comer bem é inacreditável. Só façam. Que é importante de uma anamnese, tanto na minha área quanto na área da Fran, da gente estar conversando com o paciente, saber os hábitos dele. As pessoas acham que é bobeira, mas não é. A gente vê isso na pele. Às vezes, fim de semana, a gente também vive, a gente sai, às vezes bebe uma bebida alcoólica. Segunda-feira, a gente está inchado, o corpo cobra. Isso é que é legal, tá? O corpo, quando você está desequilibrado, ele te cobra da coisa ruim. Porque ele tem aquele vício, ele quer aquilo ruim que você está fazendo com ele acostuma com a coisa ruim, mas ele também acostuma com a coisa boa. Então você criou um novo hábito, você saiu daquele novo hábito, o seu corpo já te cobra se sentindo mal. Isso é muito legal. Sinais muito legal, Carol. E assim, você começa a perceber, às vezes em pequenas coisas, sabe? É o que a gente fala, né? Que o caminho de uma boa alimentação, ele é longo. Então qualquer coisa diferente que você faça para aquele caminho mudar, já valeu pra caramba. Então... Começa com pequenos hábitos. Sim, é o que eu falei, é o que a gente falou no início, a gente estava falando lá na rádio também. Hoje, o envelhecimento saudável é muito mais responsabilidade nossa do que dos órgãos de saúde
estava essa semana lendo um artigo, a Organização Mundial de Saúde, ela já está considerando que é muito importante esse fator da população estar junto, criando novos hábitos, se responsabilizando, né? Enfim, a gente precisa de dar o primeiro passo, porque a gente tem hoje, a medicina está avançada, a gente tem bons profissionais para fornecerem para a gente os bons caminhos, e eu queria agora que a Fran deixasse para a gente aqui, né, o arroba dela, para quem quiser chamar, ela é super acessível, como a gente estava conversando, os protocolos dela são fazíveis, né, vou usar uma palavra que não existe, mas a realidade é essa, super simples de fazer, para você começar a dar o passo inicial para melhorar a saúde, para ter uma longevidade, qualidade de vida, com saúde. A gente tem que envelhecer, senão a gente morre, né? E por que não Exatamente. envelhecer bem? Bem, Então deixa o seu arroba. meu arroba é Fran Delgado, eu atendo no Espaço Fit, vai ser uma honra, um privilégio poder cuidar de todos vocês. Então tem lá na minha bio, só chamar e a gente espera vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Carol, por essa Muito oportunidade. obrigada. O dia dela foi super corrido, ela separou esse horário para a gente estar aqui conversando. Vou deixar o meu arroba, a Fran é minha paciente. Quem pode olhar lá no meu Instagram tem aqueles olhos. Gente, esses olhos dela fizeram um resultado. Entra lá no meu Instagram, Carol Soares Vieira, para vocês conferirem o resultado do procedimento. A gente já fez vários procedimentos, mas essa foto fez um sucesso, tem uns olhinhos verdes lá, é o olhinho da Fran. Então segue no meu Instagram, arroba Carol Soares Vieira, da Espaço Facial, arroba Espaço Facial, _ Juiz de Fora. E foi um prazer incrível estar aqui mais uma vez falando para vocês de saúde e bem-estar. Um beijo para todos do Pode Harmonizar.